Eu estou maravilhado de poder estar com vocês. And I believe we're going to have an extraordinary week together. Creio que nós vamos ter uma semana extraordinária juntos. It's really wonderful to be in Brazil Maravilhoso poder estar no Brasil and to share your country with you. para poder compartilhar as maravilhas do seu país com vocês. Avishalom and I have come as a team. Avshalom e eu viemos juntos como equipe. We are both family and ministry team. Nós somos uma equipe de família e de ministério. Just about the time that he was starting a relationship with my daughter, which I didn't know about. Quando ele estava começando um relacionamento com minha filha e eu nem sabia que estava fazendo isso, I felt in my heart that he was the right person to be the husband of my daughter. eu senti que ele era a pessoa certa para ser o marido da minha filha. And so God showed me that he was the man for my little girl. Deus me mostrou que ele era o homem para minha garotinha. I think it's the highest compliment that a father can pay to another man. Eu acho que é o elogio maior que um pai pode dar para um outro homem. To say, I entrust my precious daughter to you for the rest of her life. Eu confio a minha filha preciosa para você para o resto da vida dela. And he has not disappointed me. E ele não me desapontou. So God also called us to be partners. E Deus nos chamou para ser parceiros. And we have been involved in pioneering messianic congregations in Israel. Nós estamos envolvidos em ser pioneiros em congregações messiânicas em Israel. I arrived more than 26 years ago, as Christopher said, from the U.S. Eu cheguei em Israel há mais de 26 anos. Bom, I was not a young man at the time. eu já não era jovem naquela época. I'm younger now. Agora eu sou mais jovem. You got to laugh with me. It's, Vocês têm que rir das minhas piadas, tá, gente? I know it's cold, but Eu sei que tá frio and I'm not the funniest guy that ever came around. e eu não sou a pessoa mais engraçada que existe. But we're going to be family for this week, so Mas nós vamos ser família essa semana. it's good to loosen up. Então vamos nos soltar um pouquinho. I was 45 years old when I went to Israel. Eu tinha 45 anos quando eu fui para Israel. And I had been in full-time ministry for 17 years already. Naquela época eu já estava no Ministério Integral há 17 anos. But when I got there, I had to start all over again. Quando eu cheguei em Israel, eu tinha que começar tudo de novo. One of my early experiences showed me how I was starting over. E uma das experiências que eu tive mostra isso, como eu estava começando de novo. I took my little boy. I came with two college-age children and one 4-year-old. Eu tinha 2 filhos da idade de faculdade e tinha um garoto um menininho de 4 anos na época. And my extraordinary wife was 6 months pregnant with our 4th child. E minha esposa extraordinária estava grávida há 6 meses com o nosso 4º filho. So I'm at this playground with my little boy. Então eu fui para um playground com meu menino. And I was already studying Hebrew. Eu já estava estudando hebraico. Because I knew that English was not the language to do ministry in Israel. Para ministrar em Israel, o inglês não seria o idioma certo. Because for all these centuries there's been a lie to the Jewish people. Durante todos os séculos houve uma mentira para o povo judeu. That Jesus is not for you. Que Jesus não é para vocês. But wait a minute. Over his head on the crucifix it said King of the Jews. Mas espera aí, na cruz tinha aquela placa dizendo Rei dos Judeus. And his place as Messiah and King of Israel was prophesied for thousands of years. O seu lugar como Rei de Israel e Messias foi profetizado há muitos séculos antes. So I was starting over in the Hebrew language. Então eu estava recomeçando tudo na língua hebraica. But the little children that were chattering on the playground, mas as criancinhas que estavam conversando no playground, simplest level of language, nível mais elementar da linguagem, I could not understand them. Eu não conseguia entender o que eles falavam. It was like a knife in my heart. Era como uma faca no meu coração. You know, here I am, 45-year-old man. Aqui sou eu, um cara de 45 anos de idade. And I'm reduced to zero. E eu me reduzi a zero. Very humbling. Foi uma experiência humilhante. And I would say this. E eu queria dizer o seguinte. That my entire experience in Israel toda a minha experiência em Israel has been one long story of being humbled. Tem sido uma longa experiência de se humilhar.
But you know what? That's a healthy thing. Mas sabe o que? Isso é uma coisa muito saudável. Because God doesn't call us to serve Him in our own strength or our own knowledge. Deus não nos chamou para servi-lo na nossa capacidade mental ou nossa capacidade natural. So it's been convenient. I had to trust in God for everything. Então foi conveniente, eu tive que aprender a depender de Deus para tudo. Well, because we're getting to know each other, let me step back in history. Então, como nós estamos nos conhecendo hoje, eu vou me afastar um pouquinho na história. And very briefly tell you my story. Eu quero contar minha história, mas de uma forma bem resumida. Because mostly what we want to do is talk about God's Word. O que nós queremos fazer, na maior parte do tempo, é falar sobre a palavra de And what it Deus. means for our life. O que isso significa para a nossa vida. But I want you to know who I am. Mas eu quero que você saiba um pouco a respeito de mim, quem eu sou. I was born in 1948 Nasci em 1948. of a Jewish mother and a non-Jewish father. Minha mãe era judia, mas meu pai não era judeu. On my father's side, my people came from Bulgaria. Mas do lado do meu pai, os antepassados dele vieram da Bulgária. So Shishkov might sound Jewish, but it's actually Bulgarian. Meu sobrenome Shishkov parece judaico, mas não é um nome búlgaro. And I grew up in a very peaceful, prosperous time in the States, the 1950s. Eu nasci numa época, meus primeiros anos foi um tempo próspero nos Estados Unidos, a década de 50. But as a teenager in the 1960s, I rebelled. Mas como já adolescente, na década de 60, eu me rebelei. The values of my parents, I thought, were not relevant. Eu achei que os valores dos meus pais não eram mais relevantes para mim. I wanted to see change in the society. Eu queria ver mudança na sociedade. And so I demonstrated in the streets. Eu participava de demonstrações nas I ruas. was protesting the policies of the government. Eu protestava contra as políticas do governo. And finally I got frustrated Mas eu fiquei frustrado, because society was not changing fast enough. porque a sociedade não estava mudando rápido. Of course, now I realize that it takes time for society to change. É claro que agora eu entendo que leva tempo para a sociedade mudar. We're seeking to change the attitude of Israel toward Yeshua, Jesus. Nós queremos ver uma mudança em Israel na atitude que eles têm em relação a Yeshua, Jesus. And I can see after a quarter of a century that it is changing. E eu posso ver que depois de um quarto de século lá, algumas coisas estão mudando sim, But it takes time. mas leva tempo. And I will say that as followers of Jesus, E como seguidores de Jesus, we are called to change our world. nós fomos chamados para mudar o nosso mundo. This is what God wants to do through you and through me. É isso que Deus quer fazer por você e por mim. But of course it starts with our own life. Mas isso tem que começar na nossa própria vida. And that's what I realized. E eu percebi isso. So I began to pursue how should people live? Então eu comecei a buscar como as pessoas deveriam viver. I knew what I was against, Eu sabia que eu era contra algumas coisas, but I needed to figure out how did I want to live. mas eu precisava descobrir como eu quero viver. God blessed me with a beautiful Jewish girl from Philadelphia, Deus me abençoou com uma moça judia da Filadélfia, uma linda moça. and we got married in 1969. Nós nos casamos em 1969. Are there any mathematicians here? Tem alguns matemáticos aqui? 1969 to 2019 equals 1969 até 2019 é igual a oro. Yeah, the gold. ouro. Ouro. I have to remember the last O is usually U in Portuguese. I know some Spanish, so I Eu always... sei um pouco de espanhol, então eu consigo às vezes Yes. falar algumas coisas. 50 years. 50 anos, One man, one woman. um homem, uma mulher. It's a good arrangement. É um bom arranjo. And so we began to live on the land. Nós começamos a viver cultivando a terra. We went to the high mountains of North America. Nós fomos para a região das montanhas na América do Norte. And we lived for 6 years with no electricity and no indoor plumbing. Nós vivemos lá durante 6 anos, sem energia elétrica, sem encanamento na casa. You could say it was a long camping trip, Foi um acampamento, um camping longo, but it was much more than a camping trip. mas foi muito mais do que uma viagem de camping. We had to learn how to survive. Nós tivemos que aprender a sobreviver. And some of our neighbors were rattlesnakes. Alguns dos nossos vizinhos eram cascavéis.
We found one in the wall right next to our bed one morning. Nós achamos uma na parede ao lado da nossa cama uma manhã. And many more hardships. Tinha muitas outras coisas difíceis. But the worst was when a close friend of ours was murdered by a total stranger. Mas a pior coisa que aconteceu foi quando um amigo próximo a nós foi assassinado por um cara estranho que apareceu lá. And it caused me to realize that I knew nothing about ultimate reality. E isso me levou a entender que eu não sabia nada sobre a realidade final das coisas. I was not taught that there was anything after you die. Eu nunca aprendi que houvesse alguma coisa depois da morte. So after burying this precious friend, I thought, where is he now? Então eu sepultei esse amigo meu e depois fiquei perguntando onde ele está. I was angry, I was confused. Eu estava irado, estava confuso. And I began to shake my fist at heaven. E eu comecei a mostrar meus punhos para os céus. Is anybody out there? Tem alguém aí? Why did this man have to die? Por que esse homem precisou morrer? You see, I didn't understand this simple truth that you know. Eu não entendia uma verdade simples que você conhece, What the Bible calls sin. o que a Bíblia chama de pecado. Pecado. I like it when I can hear a word and it registers because Eu of the gosto Spanish. quando eu escuto uma palavra eu consigo registrar. Ah, eu conheço essa palavra. Pecado. I also like the Brazilian accent. Ele gosta do sotaque brasileiro porque ele está I'm mais sorry, acostumado com o espanhol. you have to get used to me. Vocês vão ter que se acostumar comigo. I'm not a formal speaker. Eu não sou um palestrante formal. I like to be with you Eu gosto simplesmente de estar com vocês. and to kind of be vulnerable and transparent. Ser vulnerável, transparente. So if I'm getting too much that way, somebody needs to say, after the session, Christopher, he needs to teach more. Se alguém quiser achar que eu estou passando os limites, venha e fala comigo para fazer, dar uma dica para ele. But God answered me. Mas Deus me respondeu. He sent some young, what we call Jesus people. Ele mandou 2 jovens que nós chamávamos de pessoas de Jesus. They looked like Jesus us, people. like hippies, beards, long hair. Eles pareciam com a gente, pareciam hippies, com barba, cabelos compridos. But they had met the Messiah. Mas eles conheciam o Messias. And they began to talk to us about him. E começaram a falar conosco a respeito dele. Now this was way far away from civilization. Nós estávamos lá longe da civilização. So how did they get there? Como é que eles chegaram lá? Remember, I had prayed. Lembra, eu tinha orado. The scripture says through the prophet Jeremiah, As escrituras dizem no profeta Jeremias: you will seek me with all your heart and you will find me when it's with your whole heart. me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. I believe that's a guarantee for every seeker. Isso é uma garantia para todos aqueles que buscam. Every person that's truly after truth. Todos aqueles que realmente querem a verdade, With an open heart, com o coração aberto, will come to the knowledge of the God of Israel and of his Messiah. essa pessoa vai chegar ao conhecimento do verdadeiro So they Deus de began Israel. talking about Jesus. Então eles começaram a falar sobre Jesus. And I was fascinated Eu fiquei fascinado. because I already knew that he was one of the spiritual greats of all history. Eu sabia que ele era um dos grandes líderes espirituais na história. I just didn't go for all this Bible stuff. Eu não me interessava muito essas coisas da Bíblia. So as I'm listening, Eu estava ouvindo, high mountains, lá nas montanhas, no alto, a log cabin, uma cabana de madeira, a simple dinner of rice, beans, tortillas. tinha uma comida simples, arroz, feijão, tortilhas. I don't see the room anymore. De repente eu não estava mais vendo. I'm awake, but I don't. Eu estava acordado, mas eu não estava vendo o meu ambiente mais. What did I see? O que eu vi? I saw a man with his arms stretched out like this. Eu vi um homem com os braços estendidos assim. And I saw agony in his face. Eu vi agonia no rosto dele. And I knew immediately who it was. Imediatamente eu sabia quem era. It was Jesus on the cross. Era Jesus que estava na cruz. But it wasn't like I was seeing something in the past. Mas não era como se tivesse algo lá atrás no passado. It was real in that very moment. Era muito real naquele momento. And I wasn't down on the ground looking up.
Eu não estava lá embaixo olhando para cima. Somehow I was on the same level, eye to eye, De alguma forma eu estava no mesmo nível que ele, olho a olho. and close enough to see that his eyes were talking to me. E eu era próximo o suficiente para ver que os olhos dele estavam falando comigo. Because in the agony of crucifixion, he was not speaking with his mouth, Na agonia da crucificação, ele não conseguia falar com a boca. but truth was pouring through his eyes. A verdade estava sendo derramado dos olhos dele. And here's what he said. E aqui era o que ele estava dizendo. He said, I see that you are desperate. Eu vejo que você está desesperado. I see that you are confused and you do not understand Eu life. vejo que você está confuso, você não entende a vida. I see that you do not understand how or why your friend died. Eu vejo que você não sabe por que seu amigo morreu. But I can reveal to you Mas eu posso revelar a você. that in your own heart there is impurity. No seu coração existe impureza. And there is only one way for you to be pure. E só existe uma maneira de você se tornar puro. And that is through the sacrifice I am making right now. E isso é através do sacrifício que eu estou fazendo agora. Somehow I saw that he himself was without guilt, without sin. Eu vi de alguma forma que ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. And I had never understood that message. Eu nunca tinha entendido essa mensagem. I thought it was ridiculous. Eu achava que era uma coisa I ridícula. thought it was for people that were weak intellectually. Eu achava que isso era algo para as pessoas fracas intelectualmente acreditarem. But because I saw the love in his eyes, Mas como eu via o amor que jorrava dos olhos dele, I saw that he understood everything about me eu vi que ele sabia tudo a meu respeito. in one moment of time. Num momento de tempo, I knew that this was the answer that God was sending me. eu sabia que era a resposta que Deus estava enviando para mim. And as I'm speaking to you right now, E quando eu estou falando com você agora, I'm amazed. eu fico atônito. This is truly a miracle. Foi realmente um milagre. How can we comprehend who God is? Como nós podemos compreender quem Deus é? Of course, you believe that he came to the earth Claro, você já acredita que ele veio à Terra as a man como homem to make himself known, para se tornar conhecido, to take our guilt and our blame. para levar nossa culpa. But when a person is in intellectual pride, Mas quando uma pessoa está no orgulho intelectual, this doesn't make sense. isso não faz sentido para ela. And so God revealed himself to me. Então Deus se revelou a mim. It is his mercy. É a sua It's his misericórdia. mercy that we're here. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. And friends, we must never forget it. Amigos, nós nunca podemos esquecer isso. God, every day of our life, Todos os dias da nossa vida, we give you praise nós damos louvores and a Ti glory e glória for making yourself real to us, por ter se feito real para nós, simple human beings. seres humanos simples. How can we grasp the mystery of the universe and all history? Como nós podemos entender o mistério de todo o universo? But you created us to know you, Mas o Senhor nos criou para conhecer a Ti. and you have made yourself known, E o Senhor se fez conhecido. but we're here because we want to know you better. Mas nós estamos aqui porque queremos Te conhecer mais. So we dedicate these days, Então nós dedicamos esses dias, 4.5 days, 4 dias, such valuable e meio, time. tempo valioso. Lord, we believe you to do something special, Senhor, nós cremos que o Senhor quer fazer algo especial. not just to open the words, Não só para abrir as but palavras, to open the reality, mas para abrir a realidade. to open your presence, Abrir a Tua presença to transform us, para nos transformar, to be like you, para ser como o Senhor é, to be true children, para ser verdadeiros filhos, to bring your light into a dark world, para trazer a Tua verdade para um mundo que está em trevas, to unite our hearts para unir nossos corações through the love of your Son. para o amor do Teu Filho. Wow. Uau! Wow. Thank you, Lord. Yes. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amen. Gloria a Dios. What happened from there? E daí, o que aconteceu depois disso? Well, we stayed in the mountains for another 2 years. Nós ficamos nas montanhas ainda mais 2 anos. This man's wife was born during that time.
A esposa desse homem aqui nasceu durante esse período de tempo. We were saved in October of 72. She was born in August of 73. Nós nos convertemos em outubro de 72. Setembro? It doesn't matter. Em 72, alguns meses depois, ela nasceu. 72, 73. De 72 para 73. And God began to call me to serve him. E Deus começou a me chamar para servi-lo. It went this way. Foi assim. I had tried every other answer to life. Eu tinha experimentado todas as outras respostas possíveis da And whatever vida. answer I found, I promoted it. Quando eu achava alguma resposta, eu procurava promover, divulgar. When I was in radical politics, I tried to draw other people in. Quando eu estava na política radical, eu tentava atrair outras pessoas para isso. When I was smoking marijuana and playing rock music, I wanted other people to do that too. Quando eu fumava maconha e tocava música rock, eu também queria atrair as pessoas para isso. When I went to the mountains and started farming and being a tribe, I said, that's the answer. Quando eu fui para as montanhas e tentei viver natural da terra, eu achava que era isso e chamava para isso. So what do you think? E aí, o que vocês acham? Now I had the truth Agora eu tinha a verdade. from heaven. Veio dele. What else can I do but share it with other people? O que eu posso fazer além de compartilhar isso com outras pessoas? So we moved down from the mountains and I started in Bible school. Então nós saímos das montanhas e fui numa escola bíblica. And one day I was reading through the Gospels Um dia eu estava lendo nos evangelhos and I came to the Last Supper. e eu cheguei à última ceia. I'd read it already several times. Eu já tinha lido várias vezes. Okay, this is where communion started. I get that. Eu entendo que foi aí que começou a mesa do Senhor, a ceia. But all of a sudden I saw something that I had not seen before. Mas de repente eu vi algo que eu nunca tinha percebido. This was the Passover meal that started in the book of Exodus. Esta era a mesma ceia da Páscoa que tinha começado lá atrás no livro de Êxodo. Now you're probably thinking, Eitan, you're kind of slow. Talvez você esteja pensando, puxa, Eitan, você está meio devagar nas How could coisas. it take you that long to realize that? Como que você levou tanto tempo para descobrir essa verdade? But if you're trained in a Christian Bible school, nobody talks about that so much. Mas se você vai para uma escola bíblica, as pessoas não falam muito sobre isso. But in that moment, Mas naquele momento, God restored my Jewish heritage. Deus restaurou para mim o meu legado judaico. Not to separate me from the rest of the body of Christ. Não era para me separar do resto do corpo de Cristo. And I certainly didn't think I was better because of it. E eu não me achava melhor por causa disso. But in my own life, it united me. Mas na minha vida foi uma ligação. And I began to understand that this is one book, not two. E eu comecei a entender que essa Bíblia é um livro só, não são duas Bíblias. That this idea of the covenants was something that was from God. Essa ideia das alianças foi algo que veio da parte de Deus. And it brought understanding to the whole of scriptures that I hadn't had. E veio e trouxe compreensão para as escrituras como um todo que até então eu não tinha. Well, from there, God led me into messianic ministry. E daí então, a partir dali, Deus me levou para o ministério messiânico. I met another friend of yours, Dan Juster. Eu conheci um outro amigo que você já conhece, que é o Dan Juster. And in 1981, we moved to join his work in Washington, D.C. E em 1981, nós mudamos para ficar junto com ele na obra que ele tinha, na congregação que ele tinha. Before that, I worked with tribal people in America. E antes disso, eu trabalhava com algumas pessoas de tribos indígenas. I was very involved in children's ministry. Eu estava envolvido em ministério infantil também. So if you think my speaking style is simple, that's why. Se você acha que o meu estilo de falar é bem simples, é porque eu aprendi Because falando com crianças. I learned to communicate to the hearts of children. Eu aprendi a me comunicar com o coração das crianças. And I was also involved in prison ministry. Também me envolvi em ministério prisional nas cadeias. And how many of you know you can't fake it with convicts? Quantos sabem que você não consegue ser hipócrita com pessoas que são presas, com criminosos? Yeah. They are people who are expert at seeing through you. Eles são peritos em ver se você está falando de forma genuína ou não. And by the way, so are children. E por falar nisso, as crianças também são It was an peritas. interesting lesson that I learned, Foi uma lição interessante que eu aprendi. that convicts and children are similar. Entender que as pessoas
que estão nas prisões e também as crianças, because with them you need to tell it like it is. porque você tem que falar com eles a verdade como é mesmo. So those years of ministry before I came to Washington Então, naqueles anos que eu tive no ministério antes de ir para Washington, gave me a love for many cultures. me deu um amor por culturas diversas. It's one of the reasons that being in Brazil is just tremendous for me. É uma das razões porque eu amo estar, é tremendo para mim estar no Brasil. Because the variety of your backgrounds is just fantastic. A variedade das raízes do passado de vocês é fascinante. And I feel the uniqueness of each of you. E eu sinto a singularidade de cada pessoa aqui. Each of you is carrying special streams from your heritage. Cada um aqui traz várias correntes dos seus legados passados. And I think I'm feeling to say something from the Spirit. E eu sinto agora de falar alguma coisa que o Espírito está me dizendo. Don't try to erase those streams in your heritage. Não tente apagar essas correntes que você traz do seu passado. Are your people, some of them from Africa? Vocês têm raízes que vieram da África. That's valuable. Isso é valioso. From native tribes? De tribos indígenas. Beautiful. Lindo. From Europe? Da Europa. Also relevant. Também muito And then of relevante. course there's just the soil of Brazil itself. E depois tem esse solo fértil do Brasil mesmo. God loves variety. Deus ama variedade. It's so clear. Isso é muito claro. So let's celebrate it Vamos celebrar. and enjoy each other Vamos também desfrutar o que nós temos um no outro. for our flavors. Há vários sabores. So I came to Washington, D.C. Então me mudei para Washington, capital. and stayed there 11 years, Fiquei lá durante 11 anos, studying under Dan Juster and then becoming partners in ministry. estudando, sendo discipulado por Dan Juster, depois me tornando parceiro no ministério com ele. And in that time, God spoke to my wife and me about Israel, E nessa época Deus falou comigo e com minha esposa sobre Israel. that our destiny was in Israel, Que nosso destino estava em Israel. that He wanted us to help in Israel to establish faith in Yeshua. Que Ele queria que nós contribuíssemos para estabelecer fé em Yeshua lá na terra de Israel. Now, this issue is not new to you, I understand. Eu sei que isso não é uma novidade para vocês. But just to review, Só para fazer uma revisão rápida, there has been this barrier between Israel and Jesus for almost 2,000 years. tem havido uma barreira entre Israel, o povo de Israel, e Jesus há quase 2000 anos. We could call it the greatest irony in all history. Poderíamos chamar isso da maior ironia de toda a história. He came to Israel. Ele veio para Israel. He was Israeli. Ele era He israelense. is of the Jewish people. Ele é do povo judeu. It was prophesied that he would be the son of David, Foi profetizado que ele seria o filho de Davi. but he is a stranger to his people right now. Mas hoje ele é um estranho para o seu próprio povo. In one of the chapters of this book, Em um dos capítulos desse meu livro, I compared Jesus, Yeshua, to Joseph. eu comparei Jesus a José do Egito. It's not my unique insight. Não é uma percepção especial minha. Many Bible teachers talk about this. Muitos mestres da Bíblia falam sobre isso. But imagine Joseph Mas imagine José. and his brothers Aí os irmãos dele aparecem lá during no Egito the famine in Egypt, durante a fome the land of Middle East, no Oriente Médio, and they don't recognize him. mas eles não conheciam o irmão dele. But why deles. don't they recognize him? He's their brother. Por que eles não reconheciam? Ele era irmão deles. Because he had one of those strange Egyptian haircuts, Ele tinha um corte de cabelo meio estranho do Egito. and he had some big medallion around his chest, Talvez tivesse uma medalha enorme no peito and the robes of a prince of Egypt. e as roupagens de um príncipe do Egito. He didn't look like them. Ele não parecia mais com He didn't eles. sound like them. Não soava como It eles. didn't feel like their person, their brother. Não tinha o sabor, não tinha o sentimento de ser um irmão deles. This is the way that Yeshua feels to our people now. É assim que o nosso povo vê Yeshua hoje. Who is this guy? Quem é esse sujeito? He's got to be a Catholic or a Baptist. Ele deve ser um católico, um batista. He's Italian. Ele é italiano. Maybe he's
Swedish. Talvez ele seja sueco. He's all white skin. He's not kind of brownish like people in the Middle East. Ele é representado como tendo pele clara, não como do Oriente Médio. It's a stranger. How can he be our king? Ele é estranho, como é que ele vai ser o nosso rei? And so we've come back to Israel. Então nós voltamos para Israel. And basically there is still this, he's a stranger. E a atitude deles ainda é, ele é um estranho. So one of the reasons that we're here Uma das razões que nós estamos aqui is to inspire your intercession. Inspire your intercession. Intercessão. É para obrigado. É para inspirar a De sua nada. intercessão, seu interesse e sua intercessão. Because the scriptures prophesy this. Porque as escrituras falam a respeito disso. Again, forgive me. Perdoe a referência. Perdoe. But in this book, Mas nesse livro, I say that we have a shared priesthood. eu digo que nós temos um sacerdócio compartilhado. When we come together before God, Quando nós chegamos juntos diante de Deus, Jews and Gentiles, judeus e gentios, and we are saying, God, save your people. nós estamos dizendo, Deus, salva teu povo. These are the words of the prophet Joel. Essas são as palavras do profeta Joel. And at least in our heart we are weeping No nosso coração, pelo menos, estamos chorando. because we realize the broken heart of Jesus. Porque nós percebemos o coração partido de Jesus. This is his human family. Esta é a sua família natural, And they say, humana. no, you're not one of us. Eles estão dizendo, não, você não faz parte. How would it feel if you had a long lost brother Como que seria se você tivesse um irmão perdido há muitos anos? and he came home after many decades E ele voltasse para casa depois de décadas. and he was expecting a welcome and a good meal and love? Ele estivesse esperando boas-vindas, uma recepção, amor. And he showed up at the door. Who are you? E ele aparecesse na porta e alguém falasse, mas quem é você? We don't know you. Nós não conhecemos você. Please go somewhere else. Vá para outro lugar. So he starts trudging back home. Então ele começa a voltar para casa. He's sure that he's going to be rebuked. Ele tem certeza que ele vai receber um sermão de repreensão. He's just hoping against hope that he will be accepted. E ele está esperando que pelo menos ele seja aceito. He's not expecting anything really of value when he gets home. Ele não está esperando nada assim de muito valor quando ele chegar em casa. But the Father is waiting for him. Mas o pai está esperando. I have a little theory Eu tenho uma teoriazinha that father que aquele pai, went to the gate of the, how do you say, fazenda? Fazenda. He went to the gate of the fazenda. Ele ia todos os dias para o portão da fazenda. Cada dia, every day, Todos os dias. he's looking. Ele estava olhando. I know my son will come back. Eu sei que meu filho vai I believe voltar. my son will come back. Um dia meu filho vai voltar. He's talking to me about Abraham and Sigal. I have 2 children that are not walking with the Lord now. Eu tenho 2 filhos que não estão andando com o Senhor They hoje. both grew up in Israel. Os 2 cresceram, foram criados em Israel. I so identify with this father. Eu me identifico tanto com aquele pai. And when I made that statement, God was speaking to me in my heart, Quando eu fiz essa afirmação, Deus estava falando no meu coração. saying, Eitan, yes, they will come back. Ele estava dizendo, Eitan, sim, eles vão voltar. Because you have my heart for them. Porque você tem o meu coração por eles. Some of you also have children Alguns de vocês têm filhos that have strayed away from God. que se afastaram dos caminhos de Deus. Lord, we take time right now. Senhor, nós tiramos um Maybe take tempo agora. someone's hand next to you just to Pega a mão agree. de alguém ao seu lado. You don't have to raise a hand to say, you know who you are. God Você knows who sabe you are. quem vocês são. Father God, we agree together Pai Deus, nós concordamos for the juntos full salvation and return of our children para a plena salvação e o retorno dos nossos filhos and our grandchildren e os nossos netos to be in love with you, para serem apaixonados por to Ti, serve you, para servir a Ti, to be thrilled with who you are, para serem encantados com quem o Senhor é, to discover the incomparable life para descobrir essa vida incomparável as a disciple of Yeshua como discípulo de Yeshua and as a child of God. e como filho de Deus. Sweep away every objection. Varra todas as objeções. We crush the idolatry that they have come under. Nós pisamos, esmagamos a idolatria que eles se tornaram sujeitos. We declare a clarity Nós declaramos uma in their clareza mind and heart na mente e no coração and a remembering
que eles possam lembrar. Yes, this is truth. Sim, é a verdade. The Messiah loves me. O Messias me ama. I need him. Eu preciso I want dele. him. Eu quero. I'm coming home Eu estou to voltando my para father and casa. mother Meu pai, to confess para confessar, that I have shamed and disappointed them, porque eu envergonhei o seu nome, but I have returned. mas eu voltei. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Wow. Wow. Phew. I mean, the Spirit of God sneaks up on you sometimes, huh? Às vezes o Espírito de Deus nos pega de surpresa. I wasn't expecting that. Eu não estava esperando isso. But this father in the story Mas o pai dessa história, is obviously God. obviamente, representa Deus. His heart longs for each of us. O coração dele anseia por cada de nós. And it's that heart that he wants us to carry for others. E é este coração que ele quer que nós tenhamos em favor dos outros. You see, as kind of the whole story of the gospel, É como toda a história do Evangelho. love is about sacrifice. O amor tem a ver com sacrifício. It costs a lot to be a mother or father, doesn't it? Custa muito ser um pai ou uma mãe, não é verdade? You have to put your own interests to the side. Você precisa colocar seus próprios interesses de lado. You can't buy things you might want for yourself. Talvez você não consiga comprar o que você queria comprar para você. You want your boy or girl to have a good education, Você quer que seu filho ou sua filha tenha uma boa educação, to have decent clothes, ter roupas decentes, maybe to learn something else about a musical instrument or aprender um instrumento Athletics. musical ou atletismo. and your life is poured into that child. E você derrama sua vida naquele filho. This is God's way. Esse é o caminho de Deus. But not only in our natural families, Mas não somente na nossa família natural. but he's looking for spiritual mothers and fathers. Ele está buscando pais e mães espirituais. And some of you are on the younger side, Alguns aqui são mais jovens, but I already see a maturity. mas eu vejo maturidade em vocês. And those of you who are not yet at an older age, Aqueles que não têm uma maturidade de idade, maybe you are under 40, under 45, menos de 40, 45 anos, you are ready already to mentor a younger person. mas você já está pronto para mentorear alguém que é mais jovem. The youth of today are confused and lost. Os jovens de hoje estão confusos, We can estão perdidos. see this. Nós conseguimos ver, They're consumed with the social media estão consumidos com a mídia social, and with entertainment com entretenimento, and with their reputation, com a reputação, and they're seeking approval. estão buscando But aprovação. when you come as a spiritual mom or dad Mas quando você se torna um pai ou uma mãe espiritual and you radiate that approval, e você começa a irradiar essa not aprovação, of everything they're doing, não é aprovando tudo que eles fazem, but for them as a person, mas a aprovação deles como pessoa. it is transformative. Isso é transformador. We'll talk more about this during the E week. nós vamos falar mais sobre isso durante a semana. So, the father has forgiveness in his heart, O pai tem perdão no coração dele. but not nessa história. only. He has a vision for that son. Mas não é só perdão, ele tem uma visão para o filho dele. How could he possibly in that moment give him his ring? Como é que um pai, naquele momento, pôde dar o anel dele ao filho? In the ancient world, this was the authority. No mundo antigo, o anel representava a autoridade. Right? You've seen the movies like me. Você já viu o filme? Eu também já vi. There's a document, Tem um documento. and they put some wet wax, hot wax on Aí it. eles colocam uma cera quente derretida. Then somebody takes their ring and they put that ring down on the wax. Alguém pega o anel e coloca o anel naquela cera. Done deal. O negócio está feito. That's it. He gave him his authority. O pai deu ao filho pródigo a sua autoridade. The resources the son tried to take by force originally and wasted came back to him.
os recursos que o filho quis apropriar à força e tirar antes da hora, agora ele está recebendo tudo de volta. Not by being independent, Não sendo independente, not by separating himself from his father, não se separando do pai, separating himself from godly authority, não se separando de Deus como autoridade, but being in the house mas voltando para casa, lifted him, elevou, being a part of his father's family and authority. fazendo parte da família, da autoridade do pai. Now the father releases to him privilege. Agora o pai já libera para ele o privilégio. This is how we mentor people. É assim que nós mentoreamos as pessoas. We help them understand their identity, Nós ajudamos as pessoas a entender sua and identidade. step by step we release them into responsibility. E passo a passo nós os liberamos para uma It responsabilidade. is a beautiful process. É um processo lindo. I hope you don't mind my using you as an example so many times, Avi. Avi, perdão por usar você como exemplo tantas You're vezes. free to do the same with me when Você you're pode talking. fazer o mesmo comigo depois. And it doesn't all have to be positive. E não precisa ser sempre uma referência positiva. But in that moment that I said that, I remembered back to when I first met this man. Mas eu me lembro quando eu conheci o Avi Shalom pela primeira vez. To imagine that he would become what he is now, Imaginar que ele se tornaria o que ele é hoje. and what God is making him into, because E que Deus está transformando, ainda está tornando. it's really early in his ministry development. Ele ainda está cedo no desenvolvimento do ministério dele. How could I have known? Como eu podia ter sabido? And I didn't know specifically, Eu não sabia especificamente, but I felt inside of me, mas eu senti dentro de mim, this is a man to invest myself in. este homem, eu preciso me investir nele. It was intuitive. Era intuitivo, It was not even something I came to logically. não foi uma conclusão lógica. Beloved, God wants to do the same thing through you. Amados, Deus quer fazer a mesma coisa por meio de você. You don't have to be a pastor or a church leader, Você não precisa ser um pastor, um líder da igreja, just a good believer. só um cristão forte, firme. And God will use you as a mother or father. Deus vai usar você como pai, como mãe. I prophesy over you right now. Eu profetizo sobre vocês hoje. God is going to show you even during this week Deus vai mostrar a vocês durante essa semana, at least one specific young person pelo menos um jovem específico, to invest yourself in. alguém em quem você possa investir sua vida. Write that name down. Escreva esse nome. Begin to pray for that person. Comece a orar por essa pessoa. You know what I'm talking about. Sabe o que eu estou falando? There are young people, teenagers, Existem jovens, people in their adolescentes, 20s. pessoas na faixa dos 20 e poucos anos. Somehow you're already drawn to them. Você já sente atraído a You eles. can't explain it. Você não sabe explicar. Maybe they're even in trouble. Talvez estão passando por uma crise. Doesn't matter. Não importa. God wants them to experience His love through a human being. Deus quer que essa pessoa experimente o amor dele através de um ser humano. Beloved, this is not some abstract thing. Isso não é uma coisa abstrata. The knowledge of how to walk with God doesn't kind of float down from heaven into a new believer. O conhecimento de Deus não vai flutuando e descendo sobre nós para um cristão. When Yeshua told us to make disciples, that was essential. Quando Yeshua mandou fazer discípulos, isso era uma coisa essencial. But making disciples doesn't primarily mean, okay, you need to memorize these 25 scriptures. Mas discipular alguém não é mandar necessariamente ele decorar 25 versículos da Bíblia. Memorizing scriptures is great. I wish more of Memorizar é my muito bom. spiritual children would memorize scripture. Eu gostaria que meus filhos espirituais decorassem muitas escrituras. But it's the relationship. Mas é o relacionamento. It's allowing yourself to connect with the heart of that young person. É permitir que você se conecte com o coração daquela pessoa. And I know from much experience they feel it. E eu sei de muita experiência que a pessoa They consegue know it. sentir. E sabem quando They você está know when fazendo you isso. are committed to them Sabe quando você se compromete com eles. because they can call you Porque eles podem ligar para você at strange times em horários estranhos and say, I'm struggling. e dizer: estou lutando, Pray for me. ore por mim. How can you encourage me? Como você poderia me encorajar, me ajudar? There are many young people Há muitos jovens who have not been fathered. que nunca tiveram um pai. The farther this world goes, Quanto mais esse mundo vai para frente, the more there is divorce, mais divórcio tem, the more there is abuse, mais abuso tem,
broken families all over the place. Famílias quebradas por toda Huge parte. percentage. Uma porcentagem enorme. How does God want to address that? Como que Deus vai lidar com isso? By making you and me spiritual mothers and fathers. Por tornar você e eu pais e mães espirituais. They can be rescued. Essas pessoas podem ser resgatadas. Some of them are on drugs. Alguns estão usando drogas. Some of them are breaking the law. Alguns estão infringindo a lei. Don't let that stop you. Mas não deixe isso impedir God wants você. to rescue and redeem them. Deus quer resgatar essas pessoas. And they will become stunning witnesses for the Lord. E eles vão se tornar testemunhas impressionantes do amor de Deus. This issue of the heart is so important. Essa questão do coração é tão importante. In the book of Hebrews, the author quotes Psalm 95. No livro de Hebreus, o autor cita o Salmo 95. And he says this. E ele diz o seguinte. This is Hebrews 3, verse 7 and following. Hebreus 3:7. As the Holy Spirit says today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. In the day of trial in the wilderness where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years, therefore I was angry with that generation and said, they will always go astray in their heart. They have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. 3:7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erraram em seu coração e não chegaram a conhecer meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. We're about to limit it. All right. In my experience, perhaps yours, Na minha experiência, talvez na sua também, modern life causes us to harden our heart. a vida moderna nos leva a endurecer o coração. There is much violence, Muita violência, terrible things happening, coisas terríveis acontecendo, confusing things happening, coisas confusas acontecendo, international conflict, conflitos internacionais, and local confusion. confusão local. And I am tempted to harden my heart. Isso me tenta a endurecer meu coração. I just don't want to feel all the pain anymore. Eu não quero sentir toda essa dor toda Can we hora. imagine how God feels Você consegue imaginar como Deus se sente when He views humanity? quando Ele olha para a humanidade? I don't know how He can stand it. Eu não sei nem como Ele consegue suportar. I'm sure that it is what inspired and motivated Him to come to this earth and be crucified. Eu sei que foi isso que motivou a vir para essa terra e ser crucificado. But in these places, God warns us, do not harden your heart. Mas Deus está nos advertindo aqui, não endureçam o coração. The prophet Ezekiel says specifically about Israel, O profeta Ezequiel fala especificamente sobre Israel, but I think it's for all of us. mas é para todos nós. I will take out the heart of stone and give you a heart of flesh. Eu vou tirar o coração de pedra que tem em vocês e vou colocar no lugar um coração de carne. Later this week, we'll talk about compassion, Depois nós vamos falar em outro momento sobre compaixão. this quality of feeling the suffering of others. A qualidade de sentir o sofrimento dos outros. This is a condition of heart that God wants for us. É a condição de coração que Deus quer para nós. It's dangerous, É perigoso, it's costly, custa caro, it's painful, é doloroso, but it brings God into the scene. mas traz Deus para dentro da cena. Yeshua died literally of a broken heart. Yeshua morreu literalmente de um coração partido. The liquid of his heart spilled out and the blood together. O líquido do coração dele saiu para fora When he was pierced, quando ele foi I believe atravessado. the spear went up through his rib cage and into his heart. Eu creio que aquela lança entrou no seu It coração. would be the quickest way of death.
seria a forma mais rápida de morte. This is how he's calling us to live in the earth. E Ele está nos chamando a viver dessa forma na terra. The Bible says at the end of the age, before Jesus comes back, A Bíblia diz que no fim dos tempos, antes de Jesus voltar, the hearts of the fathers will be turned to the children, and the hearts of the children will be turned to the fathers. diz que o coração dos pais se voltaria aos filhos e dos filhos aos pais. Why does God emphasize this? Por que Deus enfatiza isso? At the end of the age, No fim do tempo, why isn't he telling us some other priority? porque Ele não fala de alguma outra prioridade? It's because now is the time to live from his heart. Porque agora é a hora que nós precisamos viver a partir do coração dele. Yeshua was asked, what's the greatest commandment? Perguntaram para Yeshua qual o maior mandamento. You know what his answer was. Você sabe qual foi a resposta? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. You will love the Lord with all your heart and all your soul and all your strength. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. And your neighbor as yourself. E o seu vizinho como a si mesmo. Father, we commit Seu próximo. ourselves to you Pai, nós nos comprometemos to contigo. live with all of our heart. Queremos viver com todo o nosso coração. We want to comprehend your heart, oh God. Queremos compreender o teu coração, ó How do Deus. you feel about what's happening around us? Como o Senhor se sente sobre tudo isso que está acontecendo? How do you feel about me? Como o Senhor se sente a About meu my respeito? family? Sobre minha família? About my spiritual sons and daughters? Sobre meus filhos espirituais? Here is my life. Aqui está a minha vida. Live through me. Viva através de mim. Would you say amen? Você pode dizer amém? Amen. Te amo muito.